Você se sente pressionado, preocupado com o trabalho, com a casa, com a família, com a sua saúde, com o seu dinheiro? Você sabia que se você não controlar esta pressão que você está sentindo, toda esta pressão vai ter um efeito ondulante para as demais áreas da sua vida. E a sua vida pode se tornar uma bola de neve de tantos problemas. E no conteúdo de hoje, nós vamos aqui ver algumas dicas práticas de como lidar com a pressão da melhor maneira possível. Vamos lá ao conteúdo de hoje, então? Pois é, pessoal. Como lidar com a pressão? Primeira dica. Divida os seus problemas em componentes menores. E para isso eu vou compartilhar esta tela aqui. Este aqui é o círculo. Suponhamos que este círculo representa um problema. É uma situação difícil de resolver. Então, qual é a sugestão aqui? Deixa eu colocar aqui meu pincel. A sugestão é que você vai pegar todo este problema e vai dividir ele em partes menores, em segmentos menores, ou seja, em pequenas situações que você vai fazendo dia após dia. Uma coisa atrás da outra, uma coisa por vez. Então, pessoal, você vai, por exemplo, você vai resolver primeiro isso aqui, Primeiro um pedacinho, ou seja, aí quando você estiver resolvendo este pequeno segmento do seu problema, você esquece esses outros aqui. Você vai focar apenas naquele segmento. E é só isso. Quando você tiver resolvido essa parte aqui, aí você vai e assume um outro segmento para resolver, uma outra etapa. Tá? E para isso, o que é que você tem que fazer? Você tem que planejar. Se você tem um problema X, você senta e você pega um papel e escreve lá os pontos. O que é que eu tenho que fazer para resolver esse pepino aqui? Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer assado, eu tenho que fazer isso aqui, tal. Você coloca lá todas as tarefas. E aí, você se propõe. Amanhã vou resolver esta tarefa aqui, esta situação. Depois de amanhã vou resolver essa outra. Quando eu resolver essa outra aqui, aí eu resolvo essa outra. E assim você vai administrando todo esse problema. E quando você pensar que não, você já resolveu tudo. Então, essa é uma dica muito poderosa que vai tirar esta pressão de cima de você. Porque você está pensando no todo. E muitas das vezes a nossa vida não é só aquele problema. Às vezes é aquele problema X, é aquele outro problema Y. Então, com acúmulo de problemas, só vai aumentar o estresse. E o que pode acontecer? Você se tornar um cara, uma mulher hipertensa, ou hipertenso, outros problemas de saúde, ansiedade, depressão, desmotivação, seja lá o que for, e vai virar uma bola de neve. E tudo isso, pessoal, tem estudo científico que comprova isso que eu estou falando, que é o efeito de foco ou o viés da saliência, que diz que quando a gente se concentra em algo, parece que ele se torna muito maior, mais dominante na nossa percepção. Eu vou te dar um exemplo da vida real. Por exemplo, que você comprou um carro vermelho. De repente, você começa a ver um monte de carro vermelho na sua frente. Antes, você nem enxergava os carros vermelhos. Agora, você vê carro vermelho em tudo que é lugar. Tudo que é esquina, você vê carro vermelho. Ou seja, é o viés da saliência ou o efeito do foco. Aquilo que você se concentra é aquilo que vai ser presente na sua vida, que vai ter aquele foco, vai ter aquela presença, aquela dominância na sua percepção. Então, por isso que é muito importante você pegar todo esse problema e dividi-lo em etapas. Muito bem. Segunda dica para você lidar com a pressão. Escolha a calma. Ou seja, a calma é uma escolha. É uma decisão. Então, por outro lado, o estresse também é uma escolha, é uma decisão. Ou seja, você não é uma pessoa calma e nem é uma pessoa estressada. Você está uma pessoa calma. Você está uma pessoa estressada. É totalmente diferente. É uma questão de estar.
não é uma questão de ser. E, entendendo isso, o que que vai acontecer? Você vai ter a consciência de que o estresse, ele está sob o seu controle. Por quê? Porque você não é estressado, não é a sua essência. E sabe por quê? Por que você está estressado? Porque você está dando bola para as circunstâncias. Você está dando muita confiança para as circunstâncias, para as causas externas. Então, a partir do momento que você solta as causas externas e você foca em você, que você é pessoa calma e o mundo pode estar se acabando, entre aspas, e que você não tem controle sobre o mundo, mas você tem controle sobre você. É isso que o estoicismo fala. Já gravei vários conteúdos que falam sobre a questão da calma, que eu gosto muito do conteúdo da obra Meditações do Marco Aurélio, ele fala muito, eu tenho vários vídeos aqui no canal que fala sobre isso. O Epiteto também, o Manual do Epiteto, ele vai falar sobre isso, que você não tem controle sobre as coisas externas a você, mas você tem controle sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. Então, respira. Quando você estiver muito agitado, respira, te acalma. Independente do que você está sentindo, o mundo não vai mudar. Então, adianta você ficar estressado aí, correndo risco de infartar? Pois é, não adianta. Então, respira. Se você não consegue se concentrar, vai em busca de ajuda, vai fazer um exercício físico e busca calma, que você consegue. Terceira dica para você lidar com a pressão é você fazer o seguinte questionamento. Quando você se sentir pressionado. Primeiro questionamento, letra A. Como que você passa o seu tempo? Então, você vai ter que refletir isso. Por quê? Porque talvez você se sinta pressionado porque você procrastinou. Você deixou de fazer coisas importantes no tempo que era para ser feito. E agora, a coisa virou uma bola de neve. E você está se sentindo pressionado porque você tem prazo e você vai ter que dar conta. Então, muitas das vezes, a origem da tua pressão é o quê? A má gestão de tempo. Reflita sobre isso. Reflita se você não está gastando tempo com baboseira. Ainda mais nos tempos de hoje com o negócio de internet. Com conteúdos que não tem nada a ver, que não agregam em nada na tua vida. Será? Não sei. Olha, pessoal, me desculpa se você não está se enquadrando no que eu estou falando aqui, tá, gente? Não é nenhum ralho, não é superioridade. Uma vez uma pessoa falou um comentário que diz que eu estava já julgando as pessoas. Não, é porque aqui é a internet. Pode ter uma pessoa que esteja precisando dessa mensagem mais firme e forte aí para cair a ficha. Se não for seu caso, releve. Um outro questionamento, gente, que é muito interessante você fazer para lidar com a pressão é a seguinte: como que você avalia as suas prioridades? Exatamente isso. Muitas das vezes você, o quê? Você até administra o seu tempo, mas você não tem suas prioridades. Então você faz as coisas na hora que dá na teia. E vai fazendo e vai fazendo. Bom, segundo os estudiosos, ao longo do dia, é interessante você fazer primeiro as coisas com maior prioridade. As coisas mais importantes você faz logo, se livra. E aí depois você vai fazendo as outras coisas. Assim que você tem, por exemplo, se você tem disponibilidade de resolver as coisas de manhã, resolva logo as coisas com maior prioridade logo de manhã. Se não der de manhã, já resolve logo no início da tarde e aí depois as outras. Tem um dito popular, um provérbio dos antigos. Quando eu era menina, já se falava, que era mais ou menos assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui, né? Primeiro a obrigação, depois a diversão. E eu sempre levei esse dito aí, um ensinamento, eu sempre levei esse ensinamento para minha vida e graças a Deus tem dado certo e agora eu estou trazendo essa dica aqui para você, tá? Experimente aí, eu tenho certeza que vai melhorar a sua vida. Outro questionamento que para lidar com a pressão é o seguinte: para você avaliar a sua flexibilidade. Porque eu sei, vários conteúdos também aqui, eu já dei dica que a gente tem que planejar, escrever as metas ali no papel. Principalmente quando eu estava falando do conteúdo do Napoleão Hill, ele fala muito sobre isso, escrever as metas no papel, os objetivos, tudo. Tá ok. Só que é o seguinte: naquele momento que você está traçando as suas metas, seus objetivos, ali você está trabalhando com a mente. E a mente é o mundo ideal, é o mundo das infinitas possibilidades. Ok, lindo, maravilhoso. Mas vamos falar da realidade? A realidade, gente, você sabe aí, não é bem assim.
A nossa realidade, ela muda, ela é variável. Acontecem fatos, eventos inesperados, que a gente não esperava, que a gente não estava contando. Então, a gente tem que ter essa consciência da flexibilidade. Você monta seu cronograma, seu planejamento diário, semanal, ok. Tenta fazer o máximo que dá. Porém, tenha consciência que pode ser que algum dia ali você tenha que ter um jogo de cintura e que nem sempre vai ser exatamente como você planejou. Então, você tem que ser flexível, porque senão você vai sofrer. E aí, como não foi daquela maneira como você planejou, você pode sentir a pressão muito grande em cima de você, porque você está se cobrando demais. Então, pense no que eu estou falando agora. Veja se é o seu caso. Se for seu caso, reveja aí. Se você não está sendo muito duro com você, muito inflexível. E para lidar com a pressão, vamos à quarta dica agora, que é defina seus valores de sucesso de acordo com a sua própria percepção. Então, na maioria das vezes, a gente sofre porque a gente está seguindo a nossa trajetória rumo à prosperidade, ao sucesso pessoal. A gente rala, a gente trabalha, a gente batalha dia a dia. Só que muitas das vezes ainda não chegou o tempo de colher os frutos. Há tempo para tudo nesta vida. A Bíblia fala disso. Há tempo para semear, há tempo para colher, para arar a terra. E assim é a nossa vida também. Assim é a nossa vida. Então, se você ainda não está tendo resultado que você merece, que você deseja, que você está lutando para conseguir, não se desespere. E nem fique olhando a vida do vizinho, que é aí que mora o perigo. É você avaliar o seu sucesso conforme o sucesso do outro, com os valores do outro. Se você fizer isso, você está perdido, porque o outro tem a vida dele para lá e você tem a sua vida aqui. Jamais, jamais meça o seu sucesso, a sua vitória com relação à vida do outro, porque sempre vai ter um melhor e um pior do que você. Qual é o adequado para a nossa felicidade? É medir o teu sucesso, a tua prosperidade com o que você foi ontem. Se hoje você está um pouquinho melhor, nem que seja 1 milímetro melhor do que ontem, palmas para você. Você já é um bem-sucedido. Você já é um vencedor. Tenha os seus próprios valores, a sua própria percepção para medir os seus resultados. Gente, tem até um conteúdo que eu gravei um tempo atrás que é, Não olhe o seu fracasso, olhe o caminho, não olhe seu fracasso. É uma coisa assim. E eu vou colocar o card aqui depois, você pode acessar esse conteúdo que eu vou falar disso. É olhe o seu caminho, não olhe o seu fracasso. É mais ou menos assim. Vou colocar o card aí você dá uma olhada lá no conteúdo que eu vou falar sobre isso. Bom, pessoal, então vamos lá mais uma dica, que é o quê? Acrescente pausas em seus principais objetivos. Muitas das vezes, o que acontece? Você está naquela situação do dia a dia e tudo certo, só que aí você está cansado, você está estressado. Então, o que é? Qual é o melhor? Pausar. Ou uma situação de grande estresse, não faça nenhuma decisão importante que pode impactar a tua vida. Não faça nenhuma decisão precipitada. Dê uma pausa. Nem que seja de 24 horas. Dê uma pausa para depois você tomar essa decisão e seguir sua vida e continuar, tá? Então, faça pequenas pausas. E também eu estou falando com relação ao teu dia de trabalho, dá pequenos intervalos, até para você, porque é assim, se você trabalha sem parar, o que acontece? Você já começa a entrar no modo robô. Você já para de pensar e vai só no agir, no executar. Então, essas pequenas pausas, não estou falando de passar 2 horas ali parado também. Tem gente que exagera já 2 horas de pausa, aí não dá, né? Mas se você tem um serviço, aí você para 15 minutos, 20 minutos, o que acontece? Aquilo vai relaxar o seu cérebro e aí possibilita você usar melhor o seu lado criativo. Porque quando a gente está cansado, a gente não consegue usar a criatividade. Mas quando você descansa no momento do trabalho, então o lado criativo da mente, ela retorna e pode ser que, por meio da criatividade, venha a solução para esse problema seu aí que está lhe pressionando. Sabia disso? Então, é muito bom você fazer pequenas pausas durante o dia, não tomar decisões com sangue quente, porque isso vai ajudar bastante na sua vida. E a sexta dica, pessoal, é o seguinte, cultive o fluxo. O fluxo, aqui tem várias
abordagens. O fluxo pode ser a questão do foco, você focar, você cultivar o foco, trabalhar ali focado, claro, dando pequenas pausas, conforme eu acabei de falar no tópico anterior. Também o fluxo é o quê? É você contrabalancear o que você não gosta. Pode acontecer de você ter um trabalho que você detesta até, porém você não pode abandonar esse trabalho agora porque você precisa do dinheiro dele, então você não pode arriscar ainda para ir atrás dos seus sonhos. Então você pode, uma maneira é você contrabalancear. Você trabalhar naquele que você não gosta, porém precisa dele por causa do dinheiro, e num outro horário você trabalhar naquilo que você ama. Então você vai contrabalancear. Então o fluxo é isso, é você viver conforme ali a realidade, você vai se adaptando. É como a água num recipiente. A água vai tomando formato conforme a realidade. Não é você ser manada. Não é questão ideológica aqui, é questão de adaptação para melhor viver. É o efeito camaleão. Conforme o contexto, você vai se adaptando, tá? Até porque se você insistir demais, ser uma pessoa dura ali, ó, sólida demais, pedra, rocha ali, o que acontece? Muitas das vezes a realidade está te mostrando um caminho e você não consegue ter essa percepção, essa fluidez, seguir o fluxo, a liquidez da água. O que acontece? Você insiste numa coisa que não vai te favorecer. Porque a insistência, ela é diferente da persistência. A insistência é você continuar tentando uma coisa que não vai fluir, não vai dar certo e é capaz até de te prejudicar. A persistência não, é você tentar aquilo que você deseja, que você almeja para a sua vida. E aí você tenta daquela maneira, não dá certo. O que você faz? Você adapta para outra maneira, de forma que vá ter o resultado que você quer. Isso aí é persistência, tá, pessoal? Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Como lidar com a pressão? Nós vimos aí 6 dicas. Eu espero de coração que este conteúdo faça a diferença na sua vida. Curta este vídeo, dê um likezinho aí para ajudar no engajamento do canal, para que o YouTube entenda que o conteúdo ele vai agregar valor para as pessoas, porque senão ele não espalha o vídeo para outras pessoas, né? E verifique a sua inscrição se você já é inscrito. Se você ainda não for inscrito e gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva. O canal está crescendo cada vez mais e vamos que vamos. Muito obrigada pela tua atenção aqui no conteúdo no nosso canal. Obrigada e até mais. Tchau.